Então, a paz do Senhor, irmãos, em 2015, antes de eu vir para a igreja, né, o inimigo ele tentou me destruir de todas as formas. Em 2015 não era para minha família, mas pela honra e glória do Senhor, ele me deu a oportunidade, né? E entre esses acontecimentos foram 3 livramentos muito fortes, teve a morte do frente, que não sabia se eu chorava, se eu ria, pelo livramento, e mais 2 livramentos muito fortes, né? E entre isso, o inimigo ele tentou jogar o meu nome na lama. Ele tentou por quê? Porque quando a gente é direita, quando a gente é honesto, o inimigo ele pode até tentar, mas ele não consegue. E entre isso, ele destruiu a relação entre mim e os meus irmãos. Ou seja, a família ficou desunida. Meus irmãos, eles não conversavam mais comigo. Aí até 2018 eu passei a vir para a igreja. E isso me doía muito. Só que ouvindo a palavra do pastor, da pastora, Deus ele me curou. E aí eu falei com Deus que quando fosse da vontade dele, ele ia restaurar. E eu tentava conversar com meus irmãos e eles não conversavam comigo. Desde 2015. Deus, essa pessoa, ela fez com que se quebrasse tudo. Mas entre o que ela conseguiu foi destruir o meu relacionamento com meus irmãos. Semana passada, eu estou sempre lá no meu salão, eu oro, eu busco a Deus, eu estou sempre ouvindo as lives, estou sempre vendo as pregações, né? E no meu salão eu conheci há um ano atrás a irmã Lúcia. E ela foi lá na terça-feira, sem ter essa, uma outra passada, né? Não era dia dela lá. Ela foi lá, fez o procedimento e no final a gente sempre ora. E nessa oração ela entregou muita coisa boa, e entre elas, Deus usou ela para falar que Deus estava visitando um parente meu e que ele estava dando vitória. O parente seu está fora do país. Na terça-feira, quando eu abri meu salão, estava lá trabalhando, minha irmã vai me liga, desesperada, falando assim que o meu irmão mais velho, ele já estava 3 dias sem mudar, com problema na coluna, e foi para o hospital, e o problema dele era grave, gravíssimo, né? Onde ele só sairia, os médicos só liberariam ele com uma cirurgia. E pela honra e glória do Senhor, ele fez a cirurgia, e aí eu liguei para ele, né? Passei para ele a mensagem, passei para a esposa dele primeiro. E aí na quarta-feira eu criei coragem, eu pedi a Deus para restaurar minha família e os laços, né? E eu falei com Deus, eu não quero que a minha família vá desse mundo sem a salvação. E aí foi de manhã. E aí deu a tarde, eu olhei, ele tinha visualizado. E graças a Deus restaurou a saúde dele, ele estava no hospital, mas a cirurgia, pela honra e glória do Senhor, foi tudo bem, e Deus ele restaurou os laços familiares. Hoje vocês estão conversando com a própria Jesus aí, tá vendo? Satanás todo ano tentou destruir a relação entre irmãos, mas esse gigante vai ir por terra em nome de Jesus. Vai lá, Deus te abençoe. A própria Jesus. Não é sobre a campanha que teve na igreja, mas é sobre um ato de fé. Porque, para quem sabe, no mês de novembro eu quebrei o meu pé. A junta do tornozelo no pé direito, jogando bola no campo. Daí pra cá as coisas começaram a apertar, dificultar. A única solução que eu encontrei no momento ali, claro que a solução da gente é Deus, sempre vai ser em primeiro lugar. Mas no momento da mitigação, o que veio na minha mente? Eu vou me envolver com o tráfico de entorpecentes, que assim eu vou poder levantar um dinheiro para poder ajudar minha família, para poder manter até a mim mesmo. E ali no decorrer disso, eu com o pé quebrado, eu comecei na rua da minha casa a me envolver com esse tipo de tráfico de entorpecente. Comecei a vender droga, no caso, na rua da minha casa. Mas ao invés de melhorar a situação, dali pra frente eu entendi que só estava desandando, só estava acabando com a minha vida, acabando com a aliança familiar que eu tinha. O laço familiar que eu tinha estava indo tudo por água abaixo, por quê? Por causa das drogas, por causa de uma decisão errada que eu tinha tomado ali. Então, no decorrer de 3 meses e meio que eu tinha quebrado meu pé, eu vi que aquilo não era para mim. Eu não estava conseguindo trabalhar mais dentro da minha casa. Eu conversei com Deus. Eu falei com Deus, Pai, se o Senhor abrir uma porta de emprego, ao qual eu vou conseguir trabalhar e receber o meu dinheiro honesto, eu vou deixar tudo isso de lado, eu vou deixar essa ilusão de lado, eu vou deixar esse mundo das drogas de lado. Eu não fiz uma proposta para Deus, porque para Deus a gente não faz proposta. Mas eu conversei com Deus, eu desabafei com Deus.
propósito que Deus tem na minha vida é maior do que aquilo que o inimigo pode me oferecer. É maior do que os pratos, que as bandeiras que Satanás já me ofereceu um dia. Então, dentro de poucos dias, Deus, eu creio que Ele ouviu minha voz, porque Ele abriu as portas de emprego para mim. E tem 2 meses que eu estou nessa empresa. Essa é a conclusão que eu quero chegar, para não estender muito. Tem 2 meses que eu estou nessa empresa. 1 mês fechado e 1 mês particular. E dentro desses 2 meses, pastor Tati, eu vou ter que devolver o meu dízimo também. Porque eu falei com Deus, mesmo que eu não estou firme na tua presença, mas o emprego que eu tenho foi o Senhor que me deu. Porque naquele dia dentro da minha casa, eu sei que eu estava sozinho humanamente, mas a tua presença estava ali comigo. Eu voltei a devolver o dízimo. E dentro desses 2 meses, pastor, a minha irmã quebrou o braço. Para quem sabe, minha mãe também não aguenta trabalhar, é só eu, minha irmã e a minha mãe dentro de casa. A minha irmã quebrou o braço e eu achei que a situação ia piorar. Para a honra e glória de Deus, eu faltei 2 dias. Eu cheguei na empresa, o encarregado me chamou, ele aprovou os meus 2 dias. E ainda me deu um aumento, me deu oportunidade de estar numa posição melhor ainda, ganhando um salário melhor dentro de 2 meses. Assim como o Davi disse, muitas vezes a gente preocupa, mas uma coisa que Davi disse é muito engraçado. Eu deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Tudo isso é para a honra e glória de Deus. Você presta. Quarta-feira passada, cheguei para o senhor, falei para o meu filho, Thales, que mora no... Meu xará. Um dia você falou comigo, sua mãe, eu preciso de ajuda. Não, mãe, eu estou precisando de ajuda, senhora, porque eu estou com uma alergia, já tomei todos os remédios, eu estou conseguindo. O que é isso aqui? Eu falei assim, escreveram o seu nome, sim, Salomão, chamou o povo, ainda colocou fogo, fez uma reza brava. Eu falei assim, mãe, meu corpo está ropiando, porque ela é exagerada. Eu falei, sou meu filho, chamar com Maria para você. Eu falei, sua mãe, ora para mim, você pode deixar. Aí eu fiz o print, cheguei na porta da igreja, falei com o pastor, você passou meu filho Thales, quer que o senhor ore por ele, nós estamos mandando, estou mostrando a voz para o senhor, porque vaso de casa, profeta, não tem como, você sabe disso. Aí o senhor orou, né, depois do culto eu vim aqui, né, terminou, eu vim. Aí eu outro dia falei, só meu filho, como que você deve assim, mãe? Pode glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Está secando, só não tem mais nada, aquela dor, aquele choro que Deus revelou, acabou. Acabou. Deus tinha revelado aqui no final do culto que era trabalho que fizeram com o irmão, o corpo dele todo tomado. Até o rosto. Você tem foto aí? Está em casa. Todo tomado, irmãos, o corpo do rapaz. Todo tomado. É uma lixa o corpo todo, encoçava, doía. E foi revelado o trabalho aqui, depois do culto, nós quebramos o efeito do trabalho e agora está secando, né? Aplauda Jesus aí, igreja. Deus é fiel. No sábado, eu ia para BH para o Congresso de Saúde, né? Aí eu levantei sábado, eu lemos a Bíblia e oramos, né? Que nós sempre costumamos vamos viajar. Chegando na rodoviária, na hora que eu vou pegar o bilhete para, né, embarcar, cadê meu óculos de grau? E todo mundo sabe que ele usa óculos de grau, não vê nada. Eu disse, meu Deus, como que eu vou para um congresso 3 dias sem óculos? Aí eu falei com a moça assim, moça, olha minha bolsa que eu tenho que achar meu óculos. E voltei, né, no caminho que eu fui. Chegando no morro para a delegacia, tinha 2 rapazes. Eu falei assim, moça, vocês não viram óculos de grau? A moça assim, é esse óculos? Eu falei assim, moça, que eu desci e dei ele com dinheiro. Beleza, embarcamos, né? Aí nisso o ônibus está devagar. Chegando ali em Bela Vista, perto do grau, o motorista fala, gente, não tem como prosseguir. O ônibus deu problema e a gente vai ter que trocar o ônibus. Então, assim, eu vi que foi mais um livramento de Deus, né? Ficamos ali 1h30. Chegando em BH, entro no meu quarto, o quarto com problema. Um hotel 5 estrelas. Aí eu chamei, falei assim, olha, o quarto com problema, fui removido. Então, nisso, eu cheguei, só fiquei bem à noite. Então, eu creio que pequenas coisas que a gente não vê nada, mas foi a mão de Deus e foi o caminho que Deus me deu. Glória a Jesus, Deus dá livramento. A gente tem que aprender a olhar as coisas de forma diferente. Depende do ângulo que você enxerga. Porque se for um pessimista, ele vai daqui lá reclamando e murmurando. Só que a gente que é espiritual, a gente enxerga e sabe que isso aí são cuidados de Deus para com a nossa vida. Ela perdeu esse óculos para que Deus então providenciasse e mostrasse para ela o poder dele.
Então, em vez de você reclamar e murmurar, seja grato. Aplauda Jesus bem forte. Amém?